Olá, neste vídeo vamos conversar sobre a etapa 2 da atividade avaliativa em grupo. Bom, a atividade avaliativa, a segunda parte, tem como objetivo a aplicação prática e a consolidação dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, para aqueles que conseguiram acompanhar o curso desde o início, realizando em todas as semanas as atividades previstas, o acompanhamento do livro-texto. Para aqueles que não conseguiram, para aqueles que eu vi que tem alguns alunos que estão um pouco atrasados, estudando a semana 3 agora, ou mesmo a semana 4, também, a ideia é que vocês vão começar o trabalho, sofrer talvez um pouquinho mais, mas a ideia é que a gente consolide esse conhecimento adquirido em qualquer momento do curso, seja no passo a passo, no tempo certo, seja agora para quem pegou mais no final, para dar um gás mais no final. No trabalho, nós vamos avaliar, então, as competências técnicas no contexto da manipulação e da análise de dados geoespaciais e também um pouco de programação no Python. O trabalho todo, pessoal, vou explicar depois, e já temos até um outro tutorial sobre isso. O trabalho deve ser realizado em um notebook. Esse notebook, tu pode trabalhar com ele no Google Colab, como nós temos utilizado sempre, ou pode utilizar também outro ambiente, pode instalar no seu computador o Anaconda, por exemplo, e trabalhar com o Jupyter Notebook. Fiquem à vontade, O ambiente do Google Colab eu aconselho, porque quando a gente trabalha no computador, ainda mais com bibliotecas de dados geoespaciais, normalmente nós temos alguns problemas de incompatibilidade entre as versões, problema de versionamento das bibliotecas, e às vezes a gente passa bastante tempo tentando resolver isso, E no Colab ali já está tudo, vocês estão usando agora no Colab para trabalhar com o capítulo 5, que é a biblioteca GeoPandas, e estão vendo que está rodando certinho, está redondo. Então eu aconselho a trabalhar no Colab mesmo, quem tenha vontade de trabalhar no seu computador, instalar o ambiente do Anaconda, por exemplo, talvez seja melhor não fazer isso agora, essa semana, até pelo tempo, temos pouco tempo para fazer o trabalho. E além de utilizar então o notebook, além de realizar todo o trabalho no notebook, a gente tem que documentar todas as etapas do processo, incluindo aí os códigos que vocês utilizaram. E por isso também é a exigência do notebook, que fica muito mais fácil documentar tudo no notebook diretamente. Nosso notebook, então, ele deve conter, no mínimo, o título do projeto, quem são os integrantes do grupo, pode colocar só o nome ali, não precisa colocar o e-mail e tudo mais, qual o polo que vocês estão ligados, e aí colocar o que já fizeram lá na etapa 1 do trabalho, a justificativa, os objetivos, e aí inserir um breve método, o que vocês vão fazer, exatamente, e como vão fazer. Não precisa ser nada muito elaborado aqui no método. Quem já fez a justificativa, quem quiser fazer uma alteração no título do projeto, ajustar, quem quiser alterar um pouco a justificativa e os objetivos, não tem problema, não precisa ser exatamente a mesma justificativa e o mesmo objetivo que estava lá na entrega 1. Só não percam tempo com isso agora, façam o trabalho todo antes, e aí depois, se sobrar um tempo, voltem e trabalhem para melhorar a justificativa e o objetivo. Que não tem problema, que se não ficar, provavelmente não vai ficar uma justificativa que vocês leiam e pensem, que maravilha, que super justificativa, porque não deu tempo, na verdade. Se a gente tivesse mais tempo para amadurecer, o ideal é que a gente faça a justificativa, depois faça o método, trabalhe um pouco ali nos arquivos, depois pense, eu posso melhorar minha justificativa nesse sentido, naquele sentido. Então não se preocupem tanto nesse momento com isso. O trabalho vai ser avaliado com base no tempo que a gente tem. É um trabalho de aplicação das bibliotecas, mas considerando que a gente tem pouco tempo. Então, lá no método, então, nesse contexto aí, o método, ele é um método sucinto, não é uma super descrição, mas explica ali o que vai fazer e quais as ferramentas que vai utilizar. E aí nós temos a etapa ali da documentação do desenvolvimento do projeto propriamente dito.
E aqui nessa documentação, nós temos que ter pelo menos ali a parte de carregamento dos dados. Como é que tu carregou esses dados, né? No teu notebook. De repente, então, tu carregou diretamente pelo Drive. Aí tu coloca ali o código de conexão com o Drive, de montagem do Drive, coloca os códigos de abertura dos arquivos, vai abrir os arquivos, sei lá, seja CSV, Excel, Shapefile, que são os mais comuns, né, que vocês devem abrir. Tá? Então vão colocando ali todos os códigos, o caminho certinho e tudo. Tá? Depois dos dados carregados, né, provavelmente a gente vai ter que preparar esses dados, né, tem que às vezes alterar nome de excluir colunas, incluir colunas, alterar nomes, né, fazer uma pré-filtragem. Então, nessa etapa aqui, seria a etapa de descrever a preparação dos dados para realizar as análises. E depois, então, né, uma etapa ali, uma subseção de realização das análises e da visualização dos resultados. Tá? Então, pelo menos isso aqui. Tá? Claro que vocês podem criar subitens ali, isso aqui não é um documento engessado, vocês podem mudar de acordo com o projeto de vocês, cada um tem um projeto diferente, né? E nem sempre vai se adequar exatamente a isso. Mas eu me preocupei em fazer aqui um documento que todo mundo pudesse seguir, tá? Então é pelo menos isso. Se vocês tiverem mais coisas, quiserem criar subseções dentro de cada seção aqui, dentro da seção de carregamento dos dados. Por exemplo, vai criar carregamento do arquivo CSV, e aí explica ali carregamento dos arquivos Shapefile, alguma coisa assim, tá? Então pode ficar à vontade para dentro desse esqueleto criar novas seções e, se quiser também, em último caso, alterar esse esqueleto, essas diretrizes gerais, também não vai ter problema, tá? Desde que tenha pelo menos isso aqui, né? Então, a etapa final aqui do desenvolvimento do projeto, realização das análises e visualização dos dados. Depois, conclusão ou considerações finais. Talvez você não tenha conclusões sobre o trabalho, porque é um trabalho realmente curto e de curto espaço de tempo, né? Então, coloca ali considerações finais e faz as suas considerações sobre o trabalho em si, sobre os resultados, né, que tu encontrou, com base nas análises e na visualização dos resultados. E, por fim, as referências bibliográficas. Tá? Então, basicamente, isso aqui, ó, eu criei um notebook de modelo, até vou disponibilizar para quem quiser o notebook de modelo. Tá? Aí pode abrir e trabalhar em cima desse notebook. O que nós temos aqui? Né? Por enquanto, eu coloquei só células de texto. Né? Então, uma célula de texto com título, uma célula de texto com integrante do grupo, polo. Né? Aí, por exemplo, aqui eu tenho uma célula de texto, justificativa. O que tu vai fazer aqui? Criar mais uma célula de texto embaixo e copiar de algum lugar, né? E colar aqui a tua justificativa, ou digitar, se não tem ela, né? Se for alterar bastante ainda e tal. O objetivo é a mesma coisa, tem uma célula de texto aqui, vai lá, cria texto, né? E aí vai criar uma célula aqui embaixo, coloca teu objetivo. Método, mesma coisa, cria uma célula de texto, ou mais de uma, né, de acordo com o que vocês acharem melhor, né, de acordo com a maneira que tu achar melhor organizar, cria mais de uma ou mais células de texto e vai inserindo então teu texto, né, aqui no notebook. Depois, na parte de desenvolvimento do projeto, sim, aqui eu tenho carregando os dados, e aí tu pode colocar mais uma célula de texto, ou mais células de texto também aqui, e depois as células de código. Então, coloquei uma célula de código aqui, ó. E aí coloquei aqui, deixei claro, ó, crie subseções se necessário. Tanto na etapa 4.1, carregamento dos dados, quanto na etapa 4.2, preparação dos dados, quanto na etapa ali de realização das análises e da visualização. Então aqui, vocês podem, dentro disso aqui, criar várias células de texto, várias células de código e ir inserindo, organizando da maneira como achar melhor, tá? Por fim, aqui a nossa célula da conclusão ou considerações finais, coloquem, né, criem uma célula de texto embaixo e coloquem a conclusão, as considerações. E por fim, a célula das referências bibliográficas também criem uma célula de texto lá embaixo, uma ou mais, né, e coloquem as suas referências. Tá? Então a ideia é que você não faça não tenha outro documento, por exemplo, no Word ou no Google Docs, não sei,
A gente vai usar a ideia, claro, se você achar melhor pode fazer, tá? Mas a ideia é que a gente use um arquivo, um documento só, que é esse notebook, e coloque toda a documentação aqui. Acredito que vai ficar bem mais fácil, vai ficar bem simplificado, na verdade, né? E também vocês já treinam, né? Já começam a verificar as potencialidades de fazer dessa maneira, né? É uma maneira interessante, assim, eu achei bem interessante. Antigamente eu documentava minhas coisas, né? Não usava o notebook, fazia os códigos do notebook, documentava em outros lugares, e aí ficava uma confusão, geralmente, né? A gente acaba perdendo, não perdendo, mas empregando tempo e recursos também, né? Tem que ficar pensando, né? Ocupar nosso cérebro pensando nessa organização. Tem vários arquivos em vários lugares. Então aqui fica mais fácil, ainda mais esse projeto, que é um projeto curto, né? Então, de curto espaço de tempo, então acredito que vai ficar mais fácil. Mas quem não se sentir à vontade em documentar aqui, né? Manda uma mensagem depois lá e documenta de uma maneira diferente, e aí manda em PDF, tá? O documento final. Tá? Então a gente vai ter o notebook aqui. Claro que igual, vocês documentam tudo no notebook, no final vai lá em arquivo, salvar como, ou melhor, não tem como salvar como PDF, vai arquivo, imprimir, tá? E imprime como PDF uma cópia com todos os códigos e com os resultados certinho, para não ter problema de você mandar o notebook e eu não conseguir visualizar os gráficos, tá? Ou as saídas dos códigos. Bom, pessoal, para trabalhar, o que vocês fizeram até agora, né? Vocês sempre clicavam ali num link que dizia Google Colaboratório, abriram no Google Colaboratório, abria, já estava o notebook pronto, vocês iam só clicando, tá? Quando a gente vai começar do zero, é um pouco diferente, tá? Então eu fiz um tutorialzinho pequeno, eu já tinha feito, na verdade, esse tutorial lá no início do curso, e ele tinha ficado disponibilizado, né, na primeira semana, e aí deu problema, o pessoal estava muito confuso com relação a algumas coisas, e eu substituí esse tutorial por um tutorial bem específico de trabalhar no Colab usando já o nosso material, tá? Que é aquele tutorial 3, que é bem grande, que mostra inclusive como é que faz para montar o drive e tudo mais, tá? E aí a gente acabou tirando esse tutorial aqui, esse tutorial inicial, que naquele momento talvez realmente não ajudasse, e agora eu acho que vai ajudar, tá? Depois eu mostro um pouquinho do tutorial, mas ele é bem básico, né, explica como é que faz para tu abrir uma página nova lá, um documento, um notebook do Google Colab novo, como é que tu configura algumas questões básicas ali, e aí como é que cria a célula de texto, como é que cria a célula de código. Tem bem básico, uma explicação bem básica sobre o Markdown, que essas células de texto usam Markdown, né? Como é que faz para digitar, para criar título, digitar em negrito, configurar, né, o texto em negrito ou itálico, tá? Então vai estar aqui nesse tutorial que já está lá no Moodle. A entrega final, pessoal, para já finalizando aqui. A ideia é que vocês tenham, né, como eu falei, um notebook contendo toda a documentação e os códigos desenvolvidos ao longo do curso. Pessoal, lembrem que a gente tem uma quantidade muito grande de notebooks que vocês trabalharam ao longo das semanas, tá? Então, a ideia é que vocês primeiro copiem e colhem aqueles códigos, deem uma olhada assim, não criem. Claro, quem já está bem, quem já usa o Python, já domina, né, vai criando seus códigos. Mas para quem está começando, quase tudo, acredito que se não tudo, quase tudo já está ali nos notebooks. É mais questão de tu navegar pelos notebooks, encontrar o código que serve para ti, para aquilo que tu está fazendo. Por exemplo, para abrir um shapefile, já tem o código. Para montar o drive, já tem o código. Só vai precisar modificar, né? No caso de abrir um shapefile, vai ter que modificar ali, colocando o caminho da tua pasta, por exemplo, tá? Esse tipo de coisa. Mas para gerar gráfico, criar GeoDataFrame a partir de shapefile, já tem. Criar GeoDataFrame a partir de GeoJSON, já tem. Salvar os GeoDataFrames em shapefile, depois que terminou tudo, também já tem. Tá? Então, dei uma olhadinha ali, a maioria, acredito que vocês vão conseguir reaproveitar os códigos que eu fiz, que estão ali nos nossos notebooks, e vai copiando para cá e colando. Quando precisar, altera, quando precisar, cria novos códigos, e quando precisar, quando não conseguir, manda mensagem. Tá? Como eu estava falando antes também, então, além do notebook,
envia um arquivo em PDF. Então, no final do notebook, né, no final do trabalho, fez tudo, criou as células de texto, né, colocou seus textos, da justificativa, objetivo, método, criou os códigos, documentou certinho, rodou tudo. No final vai lá em file ou arquivo, print e salva como PDF, e imprime, né, como PDF. Então aí a gente vai ter um documento com todo a documentação e com tudo que tu conseguiu gerar no teu computador, tá? E isso vai evitar de você mandar um notebook e quando eu abrir no meu computador aqui, der algum tipo de erro, não ver algum resultado, né? Na verdade, os tutores, né, que vão corrigir os trabalhos. Então, aqui o arquivo em PDF é fundamental para isso, sabe? Para garantir que não tenha problema e, né, você receba uma nota mais baixa, tendo feito o trabalho, mas por alguma incompatibilidade não abriu aqui alguma coisa no notebook e aí, né, a gente vai começar a descontar e não vai ser justo, né? Então, envia o arquivo. Esse arquivo PDF, tá? Não é um arquivo novo, é só simplesmente a impressão do notebook de vocês lá no final, com tudo, depois de executar todos os códigos.